Momô, Oi. computador deu tela azul. Ih, Thay, vai ter que trocar. Hello, pessoas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thaís e o assunto de hoje é reserva de emergência. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre reserva de emergência, mas pode ser que ainda tenha algumas dúvidas sobre o que é ou qual o valor ideal para reserva de emergência. E nesse vídeo eu vou explicar o que é a reserva de emergência, para quem serve, qual o valor ideal e qual o melhor investimento para a sua reserva de emergência. Então, acompanhe até o final, por favor. Então, vamos lá. Reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É o que o nome diz, é uma reserva para uma emergência. Então, sabe, aquela emergência do tipo, o carro quebrou, a máquina de lavar quebrou, aconteceu algum imprevisto dentro da sua casa ou fora e você precisa de uma grana assim, a zap. E aí você precisa ter um dinheirinho para contar, porque senão o que acontece? Você vai utilizar o cartão de crédito mais do que você poderia pagar, ou você vai pegar um empréstimo no banco, ou você vai utilizar o cheque especial. E aí é uma enrascada. Ó, gente, às vezes vocês vão ouvir umas motinhos aí, sabe? Eu tento pausar o vídeo, né? Na edição, arrumar, mas não dá. Se eu pausar o vídeo a cada moto que passa, eu vou falar 10 palavras, pausar o vídeo. 10 palavras, pausar o vídeo. 10 palavras, eu não dou conta. Vai ficar com barulho de moto mesmo. Sinto muito. Então a reserva de emergência ela é para te ajudar a sair de apuros, mas é um dinheiro que você só vai recorrer para uma emergência. Então não é para ir comprar blusinha no shopping, sapato, maquiagem, né? Nada disso. Isso não é uma emergência. Pensa como se fosse o seguro de um carro. Quando você contratou o seguro do carro, qual que era a ideia? Era não ter que utilizar o seguro, né? Você deixa o seguro ali pensando que caso aconteça alguma coisa, você tem o seguro do carro. Mas a ideia é você seguir aí o período todo sem utilizar, como seguro de vida, né? Então, essa é a ideia da reserva de emergência, um dinheiro guardado pensando numa possível emergência que a gente espera que nunca aconteça, mas imprevistos acontecem e se acontecer, você tem com que contar. E para quem serve a reserva de emergência? Para todos, porque ninguém está livre de uma emergência, ninguém está livre de um imprevisto. Então a reserva de emergência é para todo mundo, não importa se a pessoa é rica, se ela é pobre, se ela é da classe A, B ou C, é uma reserva de emergência que ela precisa ter separada do dinheiro que ela investe aí para longo prazo ou para sonhos a curto prazo, não importa. É um dinheiro que você tem que deixar separado para alguma emergência. E qual o valor ideal da reserva de emergência? A ideia sempre são 6 meses, tá? Calcula mais ou menos assim, qual o seu custo de vida no mês. Então, contando aí todos os seus gastos, água, luz, supermercado, condomínio, enfim, o seu custo de vida por mês. Então, por exemplo, se o seu custo de vida são R$ 3.000 por mês, calcula aí uma média de 6 meses para manter este mesmo custo de vida. Então, seria R$ 3.000 vezes 6, que é o período aí de 6 meses, que são R$ 18.000. Então, a sua reserva de emergência, por exemplo, tem que ser no valor de R$ 18.000 para manter este padrão de vida por pelo menos 6 meses. Isso varia um pouco porque depende. Se você é CLT, por exemplo, e acontecer alguma, né, por exemplo, se você for demitido, você tem alguns benefícios que um autônomo, por exemplo, não tem. Então você vai ter FGTS, multa rescisória e por conta disso, uma reserva de emergência de 4 meses do padrão de vida que você tem, eu entendo, né, já que é o ideal, já seria um valor bacana aí para você ter como reserva de emergência. Então calcula essa média aí de 4 a 6 meses, se você for autônomo, 6 meses pelo menos, se você for CLT, 4 meses está de bom tamanho para você ter este dinheiro com que contar caso aconteça alguma coisa. Só que assim, eu tô te dando uma dica aqui da reserva de emergência, mas eu não quero que você fique pilhado pensando, ai, agora eu vou juntar dinheiro porque vai vir uma emergência, um imprevisto e eu tenho dinheiro. Não, ó, mente positiva, né? Coração aberto. Tem um versículo bíblico que está em Jó que fala assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio e o que eu mais receava me aconteceu.
Então, a gente tende a atrair as coisas. Se você juntar dinheiro pensando só numa emergência, o que vai acontecer para você? Uma emergência. Então, vamos ser prudentes, mas com equilíbrio. Não fica fixando muito na sua mente. Você vai juntar o dinheiro para sua reserva de emergência, para caso alguma emergência venha acontecer, mas não fica muito idealizando essa ideia, porque senão você vai atrair só emergência para sua vida. Isso não é legal, tá bom? E qual o melhor investimento para sua reserva de emergência? Então vamos lá. Pensa que a reserva de emergência é para alguma emergência, e a emergência ela não avisa, é um imprevisto. Então, sendo um imprevisto, se acontecer, você precisa ter o dinheiro o mais rápido possível. Então, você não pode colocar a sua reserva de emergência num investimento aí a longo prazo ou algum tipo de investimento que segure, né, que ele prenda o seu dinheiro por X período, ou até que ele nem segure, né, você tenha a liberdade de resgatar o dinheiro quando você quiser, mas aí se acontecer isso, você acabou investindo numa modalidade aí no investimento que você tem um vencimento, e isso é um problema, porque, por exemplo, o Tesouro IPCA, como eu já expliquei aqui, ele tem uma data de vencimento. Então, você pode resgatar antes? Você pode resgatar antes, mas você corre o risco de perder dinheiro. Então, reservas de emergência, você tem que pensar em segurança e liquidez. Não fixa em rentabilidade. Eu falo isso porque as melhores modalidades para uma reserva de emergência são Tesouro Selic, tem alguns CDBs com liquidez diária. Então, normalmente, esses CDBs e até o Tesouro Selic está com uma rentabilidade muito baixa. O Tesouro Selic tem uma rentabilidade baixa. E CDBs com liquidez diária também, na maioria das vezes, vão te oferecer uma rentabilidade bem baixinha. E aí as pessoas às vezes acabam pensando, mas colocar o meu dinheiro numa modalidade, né, num investimento com uma rentabilidade tão baixa, para quê? Porque você tem que pensar em qual que é o seu objetivo. No caso da reserva de emergência, não é rentabilidade, é segurança e liquidez. É um dinheiro que você não pode arriscar perder, porque se você precisar desse dinheiro, você precisa ter o dinheiro, então não dá para você investir em ações com a reserva de emergência, porque é muito arriscado, e você também tem que pensar na liquidez. Então não dá para pensar num IPCA, por exemplo, ou algum CDB que está pagando aí uma rentabilidade bem mais alta, mas por um período aí de 5 a 8 anos, sendo que você não sabe quando vai precisar do dinheiro. Então o melhor investimento para reserva de emergência é o Tesouro Selic, são CDBs com liquidez diária ou algum investimento que você tenha segurança e liquidez diária. Algumas pessoas falam da poupança. Eu não vou entrar aqui num mérito agora neste vídeo porque não é o assunto, mas a poupança tem isso, ela tem uma rentabilidade baixa e uma liquidez diária. Porém, você tem o Tesouro Selic que vai te oferecer uma rentabilidade um pouco mais alta que a poupança. Então, entre poupança e o Tesouro Selic, eu prefiro o Tesouro Selic, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, futuramente eu faço um vídeo aqui comparando os dois, acho que vai ficar mais fácil para você entender. Então, entendeu para que é a reserva de emergência? Por que ela é importante? Eu era uma pessoa que eu vivia no farol amarelo, né? Se você não sabe o que é isso ainda, vou deixar um vídeo aqui, ó, aqui em cima que tá aparecendo, que eu fiz sobre o farol da vida financeira. E o meu farol era amarelo, então eu ganhava e gastava, exatamente ali, tete a tete. E aí, quando aconteceu um imprevisto, eu me endividei, porque eu não tinha uma reserva de emergência com o que contar. Então essa é a minha dica para você. Faça a sua reserva de emergência. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu te ajudo a calcular sua reserva de emergência. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com os familiares. Não esqueça de dar um like, porque isso ajuda muito aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, porque toda sexta-feira tem vídeo novo aqui te esperando. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Tá assim agora.